talvez uma das razões pelas quais você anda tão cansado que mal consegue perceber Deus seja porque está tentando carregar coisas que Deus nunca pediu que você carregasse. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia, meu nome é Patrícia Jacobi e hoje vamos continuar a nossa série sobre como perceber a presença de Deus no nosso dia a dia, falando de uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer: dizer não. Eu sei que isso pode soar estranho em uma série sobre a presença de Deus, mas reconhecer nossos limites pode revelar bastante sobre a maneira como estamos vivendo diante dele. Mas antes disso, já curte o vídeo e compartilhe com alguém. Em Números 11, Moisés chegou a um ponto de profundo esgotamento. O povo de Israel estava no deserto e começou novamente a reclamar. Eles choravam, queriam carne e estavam insatisfeitos com a provisão que recebiam. Moisés estava no meio de tudo aquilo carregando a responsabilidade de conduzir aquela multidão, até que finalmente disse a Deus: "Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim." É importante perceber o contexto aqui. Moisés não está simplesmente ensinando que devemos recusar tarefas quando estamos cansados. Ele está em uma crise séria de liderança e chega diante de Deus reconhecendo que não consegue sustentar sozinho o peso daquele povo. E a resposta de Deus é interessante. Deus não diz: "Moisés, tenha mais fé e continue fazendo tudo sozinho." Ele manda reunir 70 anciãos e reparte com eles a responsabilidade de ajudar a conduzir o povo. Como seres humanos, nós temos limites, e a Bíblia nunca trata esses limites como se fossem necessariamente falta de fé. Precisamos dormir, descansar, dividir responsabilidades, reconhecer quando algo se tornou pesado demais. O problema é que muitas vezes vivemos como se admitir isso fosse uma espécie de fracasso espiritual. Às vezes alguém te pede alguma coisa e você já está sem tempo, mas aceita. Surge mais uma responsabilidade na igreja e você assume. Aparece uma necessidade na família e você imediatamente entende que precisa resolver. No trabalho, você aceita mais uma tarefa. E pode chegar um momento em que estamos fazendo tantas coisas boas que já não conseguimos estar verdadeiramente presentes em nenhuma delas. É aqui que dizer não pode fazer parte da nossa vida com Deus. Porque cada sim ocupa algum lugar na nossa vida. Tempo, atenção, energia e disposição emocional. Quando dizemos sim para tudo, inevitavelmente começamos a retirar tempo e atenção de outras coisas. Às vezes da família, às vezes do descanso, da oração ou simplesmente da capacidade de prestar atenção em Deus enquanto vivemos. Isso também nos ajuda a entender corretamente Filipenses 4,13. Tudo posso naquilo que me fortalece. Esse versículo não significa que um cristão pode assumir qualquer quantidade de responsabilidades porque Cristo lhe dá energia suficiente. Paulo está falando sobre ter aprendido a viver contente tanto na fartura quanto na necessidade. Cristo lhe dá força para permanecer fiel em todas as circunstâncias. O texto fala sobre dependência de Cristo e não sobre ausência de limites. E aqui no canal tem um vídeo sobre esse texto. Aliás, reconhecer limites pode ser justamente uma forma de dependência. Quando achamos que tudo precisa passar por nós, que todas as necessidades precisam ser atendidas por nós e que todas as oportunidades precisam receber o nosso sim, podemos começar a viver como se o funcionamento das coisas dependesse da nossa capacidade. E talvez seja por isso que dizer não às vezes seja tão difícil. Nem sempre é apenas porque queremos ajudar. Pode haver medo de decepcionar as pessoas, medo de parecer egoísta, uma necessidade de aprovação ou desejo de ser indispensável. Às vezes gostamos da sensação de sermos necessários. Por isso, vale observar o que acontece dentro de nós quando precisamos estabelecer um limite. Os evangelhos mostram que havia constantemente pessoas procurando por Jesus. Em Marcos 1, depois de um dia intenso de curas, Jesus se levanta de madrugada e vai para um lugar deserto para orar. Simão e os outros o procuram e dizem: "Todos estão te procurando." Mas Jesus não volta simplesmente porque havia uma multidão esperando.
Ele segue para outros povoados porque havia clareza sobre a sua missão. Isso chama atenção porque havia necessidades reais entre aquelas pessoas. Mesmo assim, Jesus não organizava a sua vida apenas pelas expectativas de quem estava ao redor. Ele vivia em comunhão com o Pai e orientava seus passos a partir dessa relação. Uma vida completamente tomada por demandas pode nos deixar tão ocupados respondendo a todo mundo que quase não prestamos atenção naquele a quem pertencemos. Quando aprendemos a colocar limites, criamos espaço para ouvir, orar, descansar, estar com pessoas que Deus nos confiou e perceber aquilo que está acontecendo dentro de nós. Nós precisamos tomar cuidado com o outro extremo. A Bíblia também não nos ensina a usar nossos limites como justificativa para fugir de todo sacrifício. Seguir Jesus envolve serviço, renúncia e momentos em que faremos coisas difíceis e cansativas por amor. Paulo trabalhou muito, os apóstolos enfrentaram sofrimento, o próprio Jesus entregou sua vida. Portanto, nem todo cansaço significa que estamos fazendo algo que Deus não queria. Aqui no canal tem um vídeo sobre o que significa seguir a Jesus, confere lá também. A questão é aprender a discernir. Existem responsabilidades que fazem parte da nossa fidelidade e existem pesos que assumimos porque temos dificuldade de dizer não. Existem sacrifícios que o amor exige e existem sobrecargas criadas pela nossa necessidade de corresponder às expectativas de todo mundo. Talvez você precise olhar com mais atenção para a sua rotina, não para começar a cortar tudo aquilo que dá trabalho, mas para perguntar diante de Deus quais responsabilidades realmente pertencem a você. Moisés precisou reconhecer: eu não consigo carregar isso sozinho. E Deus não o repreendeu por admitir sua limitação. Deus lhe mostrou que aquele peso deveria ser compartilhado. Perceber a presença de Deus também envolve aprender a viver como criatura diante do Criador. Você não precisa estar em todos os lugares, resolver todos os problemas e atender todas as expectativas. Há coisas que Deus colocou em suas mãos e há coisas que você pode deixar passar. Quando essa escolha nasce da oração, da sabedoria e do desejo de viver fielmente diante de Deus, um não pode proteger alguns dos sims mais importantes da nossa vida. E talvez um deles seja simplesmente ter espaço suficiente para perceber que Deus já está presente. Se você precisa de um vídeo nesse formato aqui, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!